Tá. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente a mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Hoje chegamos ao capítulo 23, Pesadelos, né? E convido a todos que queiram, venham conosco assistir pessoalmente toda quinta-feira às 21 horas, aqui no Lar Espiritual Serra de José, na rua Evaristo da Veiga, 266, aqui no Campo Grande. São todos muito bem-vindos, temos uma turma que já fica aqui com a gente, né? E pessoalmente é bem melhor, porque a pessoa pode perguntar, trocar ideia, e não só assistir ao vídeo gravado depois, né? Mas, a tudo dai graça, sempre que começar ou terminar alguma tarefa, então vamos fechando os nossos olhos, e mais uma vez agradeçamos a Jesus por ser esse farol guia que ilumina os nossos caminhos com as suas palavras, com seus exemplos, e a Deus pela oportunidade bendita dessa caminhada terrena. Agradeço também ao meu anjo da guarda, agradeço ao vosso anjo da guarda, aos nossos mentores pessoais, que me auxiliem nessa tarefa de trazer esse livro de André Luiz para todos nós. Que assim seja. Então chegamos, capítulo 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Então lembramos que no nosso encontro passado, né, nós tínhamos 1.980 pessoas deitadas, né, em estados dos mais diversos, porém só 400 puderam ser atendidos. Então tinham 1.580 que eram atendidas só com remédio e com alimento uma vez por dia. Então eles foram ver esses outros que ainda não tinham sido atendidos pelo tratamento magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias, né? No capítulo anterior a gente lembra que ele falou que os rostos das pessoas eram petrificados, olhos vívidos, né? Com posições das mais horrendas, né? Então ele usa o termo de máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções, ou seja, Aniceto ia treinar, ou ia verificar em que ponto tanto Vicente como o André Luiz estavam na percepção do outro, na percepção... Eles passaram por esse gabinete para receber um tratamento magnético para ampliar as percepções, né? Como o Silvio falou, no começo do livro a gente viu que eles foram para o gabinete do auxílio, né? Então eles receberam um tratamento e era para isso, para que eles ampliassem essas percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono, pesadelo. Mas teremos porventura nas zonas espirituais o que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Então, mesmo aqueles que, por algum motivo, não são que nem os que estão petrificados, às vezes têm necessidade de dormir também, por períodos curtos, até para se reequilibrar. A pessoa pode nunca ter acreditado em nada além da vida, mas foi uma pessoa reta.
Fez uma pausa como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Esses já são levados, às vezes, até direto para colônias espirituais. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos às observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Porque lembremos que André Luiz e Vicente eram médicos, né? Encarnados. Então, eles observavam a anatomia, as vísceras, as células. Agora, eles iam olhar outras situações. A auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Então ele começou a focar, mentalizar, a só ficar prestando atenção naquela senhora. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. Então, ele simplesmente ignorou tudo o que estava ao redor dele e ficou só mentalizando e focando naquela senhora. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. Então, em frente ao rosto dela, começou a se criar uma nuvem cinzenta. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta, ou seja, ele começou a entrar dentro do sonho ou do pesadelo daquela senhora. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. E o homem gritava: Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates. Dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. E ela: nunca, nunca te perdoarei. Exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre: morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, reclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te. A ti pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Ou seja, era ciúme. Rebolcando-se, rolando, né? No assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Possivelmente ele deve ter traído ela com outro e acabou ficando com outro. Quero viver para o bem. Ana, perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás infame.
e de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parar junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carrinho vazio. Não esperei a máquina de ferro. Vocês estão conseguindo imaginar a cena, talvez? Imaginar a cena, a gente está com uma cidade. Sim. Todo dia a gente vê uma coisa dessa. Ou coisas piores. Coisas piores até. Então, assim, ele, por algum motivo, deve ter traído ela com outra mulher. Outra minha mulher pôs o cara dentro do carro. Eu entendi na história que ele era casado e ela... Eu entendi assim, que ela era amante e ela queria viver, queria que ela largasse. Ele não largou, então ele resolveu acabar com ele. Foi isso que eu entendi, particularmente. Mas... Sim, porque ele fala, tenho filho, está certo, você está certo. Foi um cálculo de raciocínio meu. Na realidade, possivelmente ele tinha ela como... Não muda a história. Não muda a história, né? Não muda a história, tá certo, tá certo. Os dois erraram. É que eu achei ela com tanto ódio que eu achei que ela era a esposa traída, né? A esposa traída. Essa historinha aí foi criada. Morrerás mesmo assim, tenho a felicidade de amar-te, a ti pertences a outra mulher. Está certo. Pouco importa. Pouco importa. Mas pouco importa, né? O que aconteceu, né? E ele ainda se propôs a auxiliar-lhe como irmão e tudo, mas ela estava cega de ciúme. E de ciúme também. Ciúme levou isso a ela a fazer isso. Os ciúmes levam ódio, né? A inveja leva ódio. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. A sintonia dela aproximou-se o quê dela? Só os espíritos infelizes e ignorantes, que sintonizavam com os mesmos sentimentos que ela tinha, de ódio, de ciúme, de raiva. Fizeram ela fazer esse Não. Não foram eles que fizeram. Eles se aproximaram depois que ela fez. Ela fez deliberadamente, né? Pelo menos na história não consta como ela tendo sido obsediada ou recebido algum tipo de... Pode ser que ela, com os pensamentos negativos que ela tinha, já tivessem alguns, mas você vê que na cena que o André Luiz relata, ele não vê esses seres durante a cena, ele vê depois. A gente tem a mania de achar que é os espíritos que fazem a gente agir errado. E não é isso. Nós, por sintonia, nós atraímos eles, mas nós fazemos as coisas erradas por livre e espontânea vontade. Não sei se eu estou certo, mas é esse isso é o aí. meu pensamento. Em Memórias de um Suicida, alguém leu aqui? Você leu, Silvio? Tem no início tem um relato, né, que ele fala, né, que não, apesar de ele ter recebido algum tipo de influência, não foi o espírito que empurrou ele. Foi ele que deu o passo. Então a gente não pode colocar a culpa neles, porque eles se aproximam da gente porque a gente deixa. Por vibração. Você é o que você... Tudo, né? Isso. Aí foi o espírito. Foi na padaria comprar pão e perdeu o dinheiro, é o espírito. Todo mundo fala que... Coitado deles, né? Tudo é deles, né? A gente não tem culpa de nada, a gente é tudo inocente. A gente é tudo inocente. Fala, Arlinda. E não tem aquele videozinho lá do Amigos da Luz, o cara, que eu não sei o quê, deve ser o meu obsessor, pelo amor de Deus, cara, que sou eu nada. É você cara, eu mesmo. tô tentando me livrar de você, mas você, cada palavra que você fala. Eu já contei aqui, né? Eu já contei aqui o caso. Eu já contei o caso
da pessoa que foi no centro espírita, passou por um tratamento de desobsessão. Quando o espírito veio à mesa, ele que falou, pelo amor de Deus, ajudem ela. É ela que não me deixa, ela que me obsedia. Então vamos lá. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencer a pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejarei auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Então ele parou de julgar. E a gente ainda está nessa pegada. Eu estou ainda. Vocês não, vocês já são mais evoluídos. Mas eu ainda estou nessa pegada. Às vezes eu me vejo julgando. Ou pré-julgando, o que é pior ainda. A história. Isso não significa que quando a gente vê um criminoso que cometeu um crime, né, que a gente não queira que ele pague pelo crime dentro das leis constituídas. Ok? Seja preso, cumpra a pena e seja o que tiver que acontecer com ele. Né? A gente não pode trazer para a gente o rancor, o ódio por aquela pessoa. A gente não sabe se a gente não fez coisa pior. Né? A gente ainda faz isso. A gente vê, eu mesmo ontem, vendo uma cena eu até mudei de canal, no jornal da Tribuna, uma cena de um rapaz lá com um cachorro, no elevador. Aquilo me revoltou tanto que eu mudei de canal e comecei a vibrar por ele, para que ele não faça mais isso. Mas isso não significa que ele não tenha que pagar pelo que ele fez. Só que não sou eu. Só que não sou eu, não somos nós que temos que julgar. Existem leis para isso. Sim, mas a gente, eu estava passando outro dia, o cachorro latindo para alguém, o cara meteu um tapa na cara do cachorro, eu estava passando mal, eu falei, caramba, meter a mão no cachorro desse jeito? Aí ele falou assim, a senhora cala a boca, que o cachorro não é seu. Eu falei, grande coisa que você está fazendo do Anel, tem uma situação do seu filho. Já realmente um socão no meio lá, tá. Aí meu marido já me catou, já me puxou, falou assim, mas isso que você fez foi um alerta interessante. Eu não vi você nessa fala que você colocou, né, de alertando ele de não dar um tapa no cachorro, nenhum sentimento. Se você falou dessa forma, não teve nenhum sentimento, foi um sentimento de alerta. Agora, ontem não, eu vendo aquela cena, me veio algo ruim. mas eu também, não fui ruim. Não, você deu um alerta. Você deu um alerta. Você poderia ter sido pior, você poderia ter colocado uma carga de ódio, xingado, falado um monte de coisa. Eu também. Você causou aquele instinto primitivo, né? Eu tive instinto primitivo, mas assim, não é você, não sou eu que julgo. Sabe quem é que eu julgo? Quem é que eu vou julgar? Silvio, quem é que eu vou julgar? Você mesmo. Obrigado. Cada um de nós vai julgar a si próprio. Que é a nossa consciência. Eu não tenho poder nem moral para julgar alguém. Quem sou eu para julgar alguém? Quem não tem pecado não atira a pedra. Pois é. Eu, inclusive, era aquele que ia ser apedrejado. Vamos lá. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, Ana era a pessoa com quem ele estava vendo a cena, né? Ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância? A bênção do lar? A segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? A gente não sabe a história do outro. Então a gente não pode julgar. Que laços a uniram
Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas implorando socorro. Então ela começou a ver, inclusive, né? A sensação ela começou a ter. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. E com um expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. E o capítulo se encerra aqui. Então vocês veem que a nossa parte de cooperação não é julgar, é vibrar. Né? E a gente ainda tem essa... É nosso, né? Se a gente fosse melhor, a gente não estava aqui. Como quando você faz um atendimento fraterno. Também. Você não pode entrar. Quem faz atendimento... Você não vai julgar a pessoa. Quem faz atendimento fraterno não julga ninguém. Você pode contar a pior coisa. Ele não está ali para te julgar. Ele está ali para falar para você, talvez te dar alguma palavra de, tome o caminho reto. Se você fez isso, tenta consertar de alguma forma, né? Venha para a palestra pública, venha tomar passe, vai para o tratamento espiritual, alguma coisa assim. Mas jamais julgar, tipo, não acredito que você fez, deixa eu ligar para o 190 agora. Não, jamais. Jamais em tempo algum. Mesmo psicólogo. Eu sou jogador, você cara. pode falar assim, não, vai lá e bate nele. Não. Não pode, né? Não pode, nem deve, nem deve. Questão de interpretação do capítulo 23. Agora para tirar um 10, hein? Segundo as explicações de Aniceto no capítulo... segundo as explicações de Aniceto no capítulo Pesadelos, porque muitos espíritos permanecem dormindo nos pavilhões do posto de socorro? A. O sofrimento causado exclusivamente pelas injustiças que sofreram na terra. A perseguição espiritual promovida por antigos adversários desencarnados. A dificuldade natural de adaptação à vida espiritual após o desencarne. O apego excessivo aos interesses materiais e propósitos inferiores sem aproveitamento das oportunidades de eliminação espiritual. E aí? A D? Tem certeza? Posso perguntar para os universitários? É a B, é a B. Todas as alternativas. E assim? Não, é a B. É a B. A B? Pra mim é a B. A B? Quem acha que é a B, levanta a mão. Quem acha que é a B de bola, levanta a mão. Levanta a mão, Aline. Você não acha que é a B? Quem acha que é a B de bola? B de bola? É. Quem acha que é a C? Pra mim é assim. Quem acha que é a D? Olha aí. E não, É a D. Tá vendo? Tu fica com apego excessivo. Lá, Tu ficou com apego excessivo a B, né? Dessa vez eu falei, vou botar diferente dessa vez. O apego excessivo aos interesses materiais e propósitos inferiores, sem aproveitamento das oportunidades de iluminação espiritual. Oi? eu falo para ela, joga esses troços fora, essa roupa tem roupa lá de 50 anos. Não sou esse tipo de interesse, não é esse tipo de interesse. Mas se tiver roupa, doa. Viu? Tem uma gente doa. Mas se tiver roupa para doar, doa. O lar espiritual aceita. É. Em 2009, não demorou 3 anos, demorou. Ideia central. Vamos lá para encerrar, para vocês poderem ir para casa. Ideia central do capítulo.
Ideia central do capítulo. Vamos lá, ideia central do capítulo. A dívida moral acompanha o espírito. A dívida moral acompanha o espírito. Tal como lá, você é como aqui. E o sofrimento nasce da própria consciência que ainda não se harmonizou com a lei divina. Lembra que a gente fala, né? Onde é o umbral? Um estado de consciência. A dívida moral acompanha o espírito. E o sofrimento nasce da própria consciência que ainda não se harmonizou com a lei divina. Reflitamos, e essa é para vocês levarem para casa. Ao lidar com alguém que está sofrendo por seus próprios erros, aceito que um dia posso errar também? Ah, sim. Já erramos, vamos errar. Então não julguemos. Não julgues para não serem julgados. E aqui está o pesadelo, ela com o martelo, né? A casa, as sombras, o trem, olha o trem aqui, ó, a Ana, e o tratamento que é dado para que um dia ela alcance também uma saída dessa situação tão precária que ela se encontra lá no leito. Então eu quero agradecer mais uma vez ao Lar Espiritual Serra de José, porque dá a oportunidade para a gente de conversar sobre esses livros, né? A vida a vida no mundo espiritual, que é a série de André Luiz. Começamos com Nosso Lar e agora com Mensageiros, e convido a todos para estarem conosco, se possível, presencialmente, todas as quintas-feiras às 19 horas, aqui no Lar Espiritual Serra de José, na rua Evaristo da Veiga, 266. Ó, decorei. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.